Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vinícius de Ciências, espero que vocês estejam bem. Eu vou gravar nesse vídeo algumas orientações para a questão 1 do roteiro 1, que é sobre obesidade, da turma do F1 da EJA. Então, eu deixei aberto aqui a página do Google Sala de Aula. Você clicando sobre o ícone, você pode ter acesso ao seu roteiro. Abrindo o roteiro, você tem os textos iniciais, que é importante que você leia para se informar sobre o tema e responder as questões. E após os textos, vem as questões. Eu coloquei uma orientação que para você enviar suas tarefas, o que a gente tem feito? Tira uma foto do seu caderno, envia pelo WhatsApp, pelo Facebook ou através do Google Sala de Aula. Então, a questão 1 é o seguinte. A tabela abaixo mostra a quantidade de brasileiros acima de 18 anos com excesso de peso no período de 2006 a 2017, segundo a pesquisa Vigitel. Eu vou abrir aqui em outra ferramenta para eu poder fazer com vocês. Então aqui do lado esquerdo está a tabela que ele colocou no enunciado e o que ela mostra para a gente? Ela tem aqui duas informações. Em verde, que eu coloquei aqui um quadrado verde, ela mostra o ano em que essa pesquisa Vigitel foi feita. Então a gente tem um intervalo de 2006 até 2017. E embaixo, que eu coloquei em vermelho, tem a porcentagem de brasileiros acima de 18 anos que foi considerada acima do peso. Ele considerou acima do peso pessoas que têm um IMC acima de 25. Então o que ele fez? Ele fez uma pesquisa telefônica, que ele coleta alguns dados das pessoas e consegue fazer essa pesquisa. Então ela está mostrando o quanto de brasileiros está acima do peso em cada ano, de 2006 até 2017. O que você vai ter que fazer? Aqui, letra A. O gráfico abaixo foi construído a partir dos valores da tabela colocada anteriormente. Então tem um gráfico ali embaixo. No eixo Y, que é esse que está em vermelho, em pé, do gráfico está a porcentagem de brasileiros acima do peso. No eixo X, que é aquele deitado que eu fiz ali em verde, no eixo X do gráfico está o ano em que a pesquisa foi feita. Sua tarefa é terminar o gráfico colocando as informações da tabela até o ano de 2017. Então o que você vai ter que fazer? Você tem a tabela, você vai pegar as informações da tabela e transformar elas em informações do seu gráfico. Então, se você olhar do ano de 2006 até o ano de 2009, o gráfico já está feito. Você vai ter que simplesmente completar esse gráfico. Como que a gente faz isso? Vamos começar então a partir de 2010. Eu até fiz aqui um quadrado preto mostrando o seguinte. No ano de 2010, que é essa linha de cima, quantas pessoas foram consideradas, quantos brasileiros acima de 18 anos foram considerados acima do peso? A gente olha na linha vermelha. Então, segundo a pesquisa, 48,2% dos brasileiros foi considerado acima do peso. Então, o que você vai ter que fazer? Vamos lá para o gráfico, na coluna de 2010, e a gente vai ter que fazer uma barra que corresponda ao valor de 48,2%. Então, ó, se a gente fizer aqui uma barra, deixa eu selecionar a ferramenta. Se a gente fizer aqui, então, uma barra no ano de 2010, até aqui, por exemplo, isso significa que 40% dos brasileiros estava acima do peso. Só que não é esse o valor que a gente quer de 48,2. Então a gente vai ter que subir essa barra próximo a 50. Eu não coloquei os valores detalhados, porque senão a imagem vai ficar muito poluída. A gente vai fazer os valores aproximados, não tem problema. Então a gente sobe aqui, ó, até mais ou menos 50, ó, um pouco acima de 45 e próximo a 50. Então aqui está indicando, essa coluna que a gente criou, indica que em 2010, cerca de 48,2% dos brasileiros acima de 18 anos estavam acima do peso. Você vai fazer a mesma coisa para 2011. Então, 2011, 48,8%. Então, vai ter que ser uma barra um pouco maior que a anterior, mas ainda assim, por exemplo, chegar a 50%. Então, a gente vai aqui na próxima lacuna, coloca aqui um pouquinho maior, mais próximo a 50%. E assim por diante, até completar o gráfico no ano de 2017. Essa foi a letra A. Agora a gente vem aqui para a letra B. A letra B é um cálculo de porcentagem. Eu no roteiro deixei já explicado, tem um texto explicando, mas eu vou explicar aqui de novo. Ela fala o seguinte. Em 2018,
A pesquisa Vigitel apontou que 18,8% da população brasileira adulta estava obesa e 55,7% estava com sobrepeso. No ano de 2018, éramos 200 milhões de brasileiros. Sua tarefa é fazer o mesmo por quê? Porque é o que eu vou fazer agora, mas está lá no roteiro. É fazer o mesmo e calcular quantos brasileiros estavam com sobrepeso em 2018. Ou seja, 55,7% de 200 milhões de brasileiros. Então, o que você vai ter que fazer? Primeiro, o que ele coloca no enunciado? 19,8% da população brasileira acima de 18 anos, no ano de 2018, estava acima do peso. O que ele quer saber é quantos brasileiros isso representa. Eu vou fazer o exemplo com a população obesa. Então, vão ser 19,8% de 200 milhões de brasileiros. O que você vai ter que fazer é fazer o mesmo raciocínio, só que calcular a quantidade de brasileiros que estava com sobrepeso. Então, 55,7%. Eu vou fazer o exemplo. O que a gente vai fazer no exemplo? Eu vou calcular qual a quantidade de brasileiros que estava acima do peso, foi considerada, obesa em 2018. A gente vê no gráfico que são 19,8%. Porém, a gente quer saber exatamente qual a quantidade total de brasileiros que estava acima do peso. A gente vai ter que calcular quanto que 19,8% valia da população brasileira em 2018. Lembrando que em 2018 a gente era mais ou menos 200 milhões de brasileiros. Então o que a gente vai fazer? Exemplo, quantidade de brasileiros obesos em 2018, segundo a pesquisa Vigitel. A gente vai fazer esse cálculo. Que cálculo? 19,8% de 200 milhões. Como que a gente faz? Então a gente faz aqui. O primeiro passo é 1. Você vai fazer 19,8, que é o que você quer calcular, vezes 200 milhões. Certo? E vai calcular isso. Não, pode ser na calculadora, não tem problema. Então vamos abrir a calculadora. 19,8 vezes 200 milhões. Isso dá 3 bilhões e 960 milhões. Esse é o resultado final? Ainda não. A gente vai pegar esse resultado e colocar aqui. Beleza, você calculou isso. Agora você vai pegar o resultado dessa conta e dividir por 100. Então, passo 2, pegar o resultado da conta anterior e dividir, essa barrinha aqui é a divisão, por 100. Vamos de novo calcular lá na calculadora o resultado da conta anterior. E a gente vai pegar essa conta e dividir ela por 100. O resultado dá 39 milhões e 600 mil. Então a gente pega esse resultado e coloca aqui. Então esse é o resultado da nossa conta. Que resultado? O que ele demonstra? Que em 2018, 39 milhões e 600 mil brasileiros foram considerados obesos, segundo a pesquisa Vigitel. Então a gente pegou um número que era um número relativo, uma porcentagem de algum valor, e transformou isso em valor absoluto. Quantidade de brasileiros que foi considerado obesa. Se você quiser, você pode até escrever uma resposta. Apresentava 39 milhões e 600 mil obesos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que seguir o mesmo exemplo, seguir esse mesmo raciocínio, só que você não vai mais calcular a quantidade de pessoas obesas em 2018. Você vai calcular a quantidade de brasileiros acima do peso. Então envolve isso que estão com sobrepeso, também com algum grau de obesidade. Então você vai fazer o mesmo raciocínio, só que não vai usar mais o valor de 19,8, porque isso representa somente a quantidade de obesos. Você vai usar o valor que ele dá no enunciado, 55,7% de brasileiros que estava com sobrepeso. Então você vai fazer 55,7% de 200 milhões. Vai seguir o raciocínio, vai chegar no seu resultado. Então, por hoje é só, pessoal, e até a próxima.